queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 17, com objeto de conhecimento, classificação dos seres vivos, reino vegetal, reprodução das plantas, detalhamento, reino vegetal, gimnospermas e angiospermas, órgãos reprodutivos das plantas. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos falar de um reino muito importante, o reino das plantas. E a pergunta é: o que define uma planta? Você já olha para essa imagem e diz: ah, professora, as plantas que tem verde, que tem flor. Muito bem. As plantas, né, elas são os seres vivos autotróficos, ou seja, elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento através do quê? Através de um processo chamado fotossíntese. Ela capta a luz do sol e transforma isso em energia para realizar ali o seu metabolismo, certo? E o reino planta é um dos grandes reinos, né, dos seres vivos, e ele é dividido. Ele é dividido em criptógamas, que são as briófitas e pteridófitas, que são aquelas plantas que vão precisar da água para ter ali o seu ciclo reprodutivo, certo? De briófitas, nós temos exemplos dos musgos, certo? E das pteridófitas, nós temos o exemplo das avencas e das samambaias, que são muito utilizadas aí como ornamentais, certo? E os dois outros segundos grupos, né, grandes das plantas são quais? As gimnosperma e angiosperma. E nós vamos, na nossa aula, aprender um pouco mais sobre elas, certo? A gimnosperma vem do grego, né, ginos, que significa nu, e esperma, semente. Então, o que significa? É aquele grupo de plantas, né, que a semente não vai ter ali um ovário desenvolvido, protegendo essa semente. Então, elas são plantas terrestres que vivem preferencialmente em ambientes de clima frio ou temperado. Como nós observamos aí na imagem, né? Nós temos como exemplos os pinheiros, as cegonhas, os ciprestes, certo? E aqui na nossa região, no nosso país, no Brasil, um exemplar da gimnosperma é o pinheiro do Paraná. As gimnospermas, dentro do processo evolutivo, lembra da época dos dinossauros? Elas eram mais abundantes na época dos dinossauros. E com o processo, né, com a queda do meteoro, o processo de extinção dos dinossauros, houve também a extinção das espécies, né, que eram lá contemporâneas dos dinossauros. Mas um exemplar, uma família, né, que permaneceu, são os ciprestes, certo? Então, e o pinheiro do Paraná também, a família ancestral do pinheiro do Paraná, né, das araucárias, é também da época dos dinossauros, certo? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre as gimnospermas. Elas são as plantas que irão possuir, dentro do seu processo evolutivo, elas vão possuir raízes, caule e folhas, e apresentar vasos condutores, certo? Esses vasos condutores é que traz a questão dos nutrientes, certo? Fazendo com que
o xilema, que é ali a água e sais minerais que a planta retira, né, do solo através da raiz e faz a distribuição da raiz para todas as partes da planta. Esse é o vaso que faz essa distribuição, é o xilema. E o floema vai ser o que vai fazer a distribuição dos nutrientes que a planta processa durante o processo da fotossíntese, certo? Metabolizando ali os açúcares e os outros nutrientes. E ali fazendo também a distribuição. Nós não temos os nossos vasos, né, sanguíneos, que fazem a distribuição do oxigênio, que fazem a distribuição do nutriente, né, que nós adquirimos ao fazermos a nossa alimentação? Então, as plantas precisam também desses vasos condutores. Xilema, da raiz, né, para as partes, e floema, das folhas, para o restante da planta. Certo? Então, a gimnosperma, qual é a característica dela? A produção de sementes, elas se originam através de estróbilos, certo? Estróbilo, professora, sim. Então, observem aqui na nossa imagem. Isso daqui é um estróbilo feminino, certo? Porque no estróbilo feminino, que é essa estrutura aqui, é onde nós iremos encontrar a semente. Aqui está a semente, certo? Então, ela não produz fruto. Por isso que se diz que as suas sementes, aqui, ó, são nuas, ou seja, não estão cobertas, né, em frutos, como o exemplo de uma manga, né, não tem a polpa em volta ali da manga. Então, essa é a diferença. Na gimnosperma, a produção das sementes, ela é dita desta forma, nua, sem uma polpa envolvendo, certo? E agora nós vamos observar a reprodução das gimnospermas. Com o exemplo aqui do nosso país, né, o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia. Então, o ciclo de reprodução, quais são as estruturas reprodutivas? As gimnospermas, elas produzem árvores do tipo dioica, ou seja, nós vamos ter uma árvore com a estrutura de flor feminina e uma árvore com a estrutura de flor masculina, certo? Naquela árvore só vai haver a estrutura de flor masculina e só vai haver a estrutura de flor feminina, certo? Então, por isso que as araucárias, né, é um exemplo de gimnosperma sem frutos e dioicas, ou seja, existem indivíduos que são fêmeas e que são machos. E como que ocorre a fecundação, professora? Já que tem uma planta feminina e a planta masculina, através do vento. O vento transmite o pólen de uma flor para outra, já que a flor masculina é quem produz esse pólen, né? E precisa encontrar ali a flor feminina para que a fecundação ocorra, né? E essa fecundação ocorre durante a primavera, os meses de setembro e outubro, certo? E quando o pólen masculino, né, encontra lá o feminino, que há a fecundação dentro aqui da estrutura, né, feminina, é formado o quê? A pinha, né, a forma. A pinha é o quê? São
os pinhões, que são as sementes, certo? E quando nós olhamos, né, o pinhão, que é a semente propriamente dita, que pode germinar depois que cair da árvore, né, ao redor da planta mãe. Ou pode ser dispersado por um animal ou plantado em qualquer outro lugar. E essa pinha da araucária, ela é muito utilizada, né, comestível na região. Lá tem muitos pratos típicos, né, se toma café da manhã comendo essa semente, certo? E agora nós vamos observar aí como que ocorre essa dispersão do pólen. Observe a animação. Interessante, né? Mas agora vamos observar aí de novo esse momento da dispersão, né, do pólen. Então, observe aí, quando a gente olha as estruturas verdes, né, o grão de pólen, a gente imagina que ele seja o gameta, porém não é, ele não é o gameta em si. Ele é um micoesporo que contém um gametófito, que esse sim é a célula reprodutiva masculina. E a polinização das gimnospermas, ela é do tipo anemocoria, ou seja, é feita pelo vento, certo? Preferencialmente pelo vento. Então, muito bem, vocês viram aí como é interessante nessa questão da dispersão. Então, dentro desse processo evolutivo, a gimnosperma, né, tem os estróbilos produtores de óvulos, que depois serão convertidos em sementes, ou seja, esses estróbilos, né, é a parte feminina, e teremos também os estróbilos produtores de grão de pólen, que aí vai ser a parte masculina, certo? E a polinização, ela é feita, né, com a dispersão do microesporo, né, que vai ali lançar o gametófito masculino até encontrar o estróbilo feminino e ocorrer a fecundação. E essa polinização, ela é feita pelo vento. Então, como que ocorre, né, a diferenciação do grão de pólen em um tubo polínico, né? Então, quando chega lá que ocorre a fecundação, o desenvolvimento. E o principal, né, que a fecundação da gimnosperma, ela é independente da água do ambiente, certo? Coisa que era obrigatório ocorrer nas duas classes anteriores, que são as briófitas e as pteridófitas. Por isso que a gimnosperma, né, ela vem ali trazendo essa autonomia evolutiva, a independência dentro do seu ciclo reprodutivo da água, certo? E agora nós passamos para o nosso segundo grupo, que é a angiosperma, né? Do grego angios, que significa bolsa, e perma, semente. Ou seja, essa semente vai estar ali protegida, envolta, certo? É o grupo mais variado em número de espécies entre os componentes do reino Plantae, chegando aí a 450 mil espécies. E possui raiz, caule, folha, flor, semente e fruto. Ou seja, o que a gente observa de diferente, professora?
a flor e o fruto. Foram as duas estruturas, né, que esse grupo ganhou e que fez com que houvesse aí essa diversidade no número de espécies. Então, dentro do processo evolutivo da angiosperma, o ganho, né, das flores e dos frutos fez com que ela houvesse ali uma maior adaptação ao meio ambiente e, com isso, aumentasse, né, o seu número de indivíduos. Então, nós observamos aqui, ó, nas flores, né, que é o órgão reprodutivo das angiospermas, que podem ser do tipo completas, quando possui pétalas, sépalas, estames e pistilos, ou incompletas, quando há ausência de uma dessas estruturas. E os frutos, né, resultam no quê? No desenvolvimento do ovário após a fecundação, envolvendo e protegendo as sementes. Quando a gente corta aqui a manga, né, dentro a gente encontra o que a gente chama de caroço, que na verdade é a semente. E a semente vem ser o quê? Os óvulos fecundados e desenvolvidos que contêm um embrião de uma nova planta, certo? Então, o ganho dessas estruturas, né, das flores e dos frutos, é o que marca o processo evolutivo da angiosperma. E, com isso, essas flores, elas produzem, né, a questão das sementes e dos frutos. E muitas vezes exalam odor agradável e produzem um líquido açucarado, o néctar. E com isso, essa adaptação, essa evolução, essa diversidade que nós observamos, né, das flores, fez com que esse grupo coevoluísse juntamente com o quê? Com os polinizadores. Então, há um grupo de polinizador para um grupo de plantas, certo? Que é polinizador, professora? É aquele que vai pegar... Lembra da nossa animação, que tinha ali uma mão batendo na estrutura para soltar o pólen? Então, o polinizador é a abelha que entra lá na flor, que se suja de pólen e ali passa para outra flor. Então, eles são os agentes da polinização, que é um tipo, né, quando é feita por animais, que é o azoucoria, certo? Então, vamos observar agora as partes da flor. Nós temos, vamos dividir aqui essa flor para a gente entender. Nós temos os órgãos de suporte, né? O pedúnculo, que é aqui, ó, o pedúnculo, que é a parte que liga, né, a flor à planta, ou seja, é um ramo modificado. E nós vamos ter o receptáculo, que vai ser o quê? Uma dilatação da zona terminal do pedúnculo. Pedúnculo, essa parte, a haste que liga. Aqui, o receptáculo, certo? Então, e aí nós passamos para os órgãos de proteção, onde nós vamos ter o cálice, que é o conjunto de sépalas, as peças florais, né, que são mais parecidas com folhas, pois geralmente são verdes. E a função é proteger a flor quando em botão. Então, se você lembrar, a flor, né, quando ela ainda está fechadinha em botão, essa parte verde aqui, ela fecha, né, protegendo aqui toda essa estrutura, até que seja o momento, né, da flor se abrir. E a corola vai ser o quê? O conjunto de pétalas, né, que são as peças florais. Geralmente elas são coloridas e perfumadas,
com glândulas produtoras de néctar, né, para atrair ali os seus polinizadores na sua base, né, atraindo os animais para fazer a sua polinização. E com isso nós chegamos, né, na parte dos órgãos de reprodução, onde nós vamos ter o androceu, que é a parte masculina, deixa eu trocar a cor, o androceu, que é a parte masculina, certo? Da flor, e é o conjunto dos estames, certo? Os estames são folhas modificadas ou esporófilos, pois sustentam os esporângios, que são as células reprodutivas masculinas. E já o gineceu vai ser o quê? A parte feminina da flor. E é o conjunto de carpelos, né? E cada carpelo ou esporófilo feminino é constituído por uma zona alargada, oca, inferior, designada, né, como ovário. E é o local que vai conter os óvulos. Então, vamos observar agora aqui a nossa flor, certo? Então, aqui nós temos o pedúnculo, aqui a base, né? O receptáculo, certo? A sépala, que vai aqui proteger o botão da flor. A pétala, certo? Que tem aqui cores variados, né? Odores, exala, produz aqui na sua base a produção de néctar. E aqui nós temos a parte do estame, certo? Então, essa parte aqui, estame, que é a parte masculina da flor. E nós observamos aqui que vai haver essa haste que liga aqui, certo? Que é o filete, e a antera, que é essa parte aqui que vai fazer a produção do pólen. E a parte feminina é o pistilo, certo? E o pistilo nós temos o estigma, que é essa região aqui, o estilete e o ovário, que fica aqui na base, certo? Que é onde vai ocorrer a fecundação da planta. Então, essas partes da flor, né? Então, nós temos aqui os órgãos reprodutivos masculinos que vão produzir o pólen, e aqui a parte feminina, onde ocorre a fecundação. E as pétalas, elas ajudam, né, na atração dos polinizadores, como abelhas e borboletas, e as sépalas, elas protegem a flor antes da sua abertura, certo? E agora nós vamos ver o ciclo de vida das angiospermas. Então, nós temos aqui a nossa flor. Então, aqui nós vamos ter a parte masculina, né? Que faz aqui o lançamento do pólen. E aqui a parte feminina, o androceu e o gineceu, certo? Então, aqui nós temos o estame, né, que é a parte masculina, perdão, aqui nós temos o estame, que é a parte masculina, e aqui a parte feminina, certo? O pistilo. Então, aqui ocorre a polinização. Então, quando o grão de pólen é produzido no estame e transportado para o estigma, né, a transferência deles é que ocorre a fecundação.
e ali vai ter o desenvolvimento, né? Após a polinização, o grão de pólen germina e forma aqui, ó, o túbulo polínico, certo? Que é desenvolvido e vai formar o zigoto, certo? E com isso se forma o tecido da semente, desenvolvimento da semente, certo? E essa semente, ao ser dispersada, né, ela vai ali procurar encontrar um solo, né? Esse solo vai fornecer os nutrientes e também uma coisa muito interessante das plantas, que é o quê? Cada tipo de semente, ela vai ter um start para germinar, que a gente chama de quebra de dormência. Por isso que tem semente que vai na água, tem semente que ela é comida pelos animais, ela passa pelo trato intestinal dos animais, e após ela fazer essa viagem, né, que ela é eliminada de novo no meio ambiente, que ela vai germinar. Ou então, quando ela é enterrada, como acontece, né, com as castanhas e a cutia, que ela quebra a dormência dela e ali ela encontra naquele solo água, sais minerais para fazer o quê? O seu processo de germinação. E ao fazer essa germinação, ela vai ali, produz um broto, faz o seu enraizamento e dá origem a uma nova planta, certo? E com isso, ao chegar na fase reprodutiva, né, vai ali fazer uma nova flor e iniciar um novo ciclo de vida, certo? E agora nós passamos para a formação do fruto. Então, observem aí que nós temos, dentro da formação do fruto, a escolha aqui, vamos iniciar aqui, com uma fruta com semente, certo? Então, aqui nós temos o exemplo de um kiwi, mas a professora gosta de ingá. Eu acho que ingá tem aí na sua região, certo? Então, quando a gente pega a semente e inicia, né, o plantio, você coloca lá na terra, fornece água e nutrientes, vai ocorrer o processo de germinação, certo? Então, a semente germina quando ela encontra o quê? As condições ideais, como água, oxigênio, temperatura, né, adequada, e desenvolve o quê? A gêmula, que é uma planta jovem. Essa planta jovem continua, né, o seu crescimento até passar o quê? A planta adulta. E durante a formação da planta adulta, que nós temos aqui a formação das estruturas, né? Nós temos a raiz, nós temos o caule, as folhas e a formação das partes reprodutivas, né? A flor. E quando ocorre a polinização dessa flor, que vai desenvolver o fruto. Então, o fruto, ele é o ovário desenvolvido, porque dentro dele nós encontramos a semente, certo? Então, com isso que nós temos a planta com os frutos. E os frutos, eles contêm, né, e protegem as sementes e auxiliam na dispersão, né, na natureza. Então, muitas vezes, esses frutos eles são coloridos, suculentos e atraem animais diversos,
que se utilizam, né, desses frutos como alimento. Então, as sementes elas são engolidas pelos animais, né, costumam atravessar o seu tubo digestivo intactas e são, em geral, colocadas em lugares distantes da planta-mãe, pelo vento, por exemplo. E isso favorece, né, a espécie a conquista de novos territórios. Por isso que o fruto ele foi uma evolução, né, tão importante para as angiospermas e fez com que houvesse ali, né, essa grande expansão dela, conquistando novos territórios. Então, com isso, os frutos, vamos observar aqui na imagem, né, eles ganharam aí as mais variadas formas, né, são utilizados na alimentação de animais e na nossa alimentação também. E com isso eu lhe digo, professora, mas fruta e fruto é a mesma coisa? A fruta, ela é uma convenção, nós chamamos geralmente de fruta esses que nós estamos vendo aí, que é, né, aquele que é palatável, que é gostoso de comer. Então, por isso que toda fruta é um fruto, mas nem todo fruto é uma fruta, certo? E eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Até a próxima!